Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. E no episódio de hoje vamos finalmente falar dos filmes que eu assisti no mês de setembro de 2024. Foram 9 filmes que são inéditos pra mim. Eu acho que eu escolhi bem os filmes que eu assisti esse mês. Não foram muitos, porque setembro foi um mês de mudança na minha vida, que eu comecei um emprego novo. E aí isso traz rotina nova e mudanças de horários e tal. Não sei se vocês que me seguem nas redes sociais sentiram essa mudança de presença minha online. É meio que por causa disso, né? Tive essa mudança na minha vida. E com isso também eu fiquei com um pouco menos de tempo pra ver filme, né? E eu ainda tô me adaptando a essa rotina. Ainda tem algumas coisas que podem ser que venham aí. Kkkk. Mas eu acho que daqui pro final do ano eu vou ver essa média de filmes por mês. Não acho que vai ser muito mais, porque vão ser meses, assim, de acostumar a rotina e tal, um pouco mais corrido. Mas enfim, né, vamos que vamos. Com isso, eu acho que eu tô um pouquinho atrasada com o desafio de 52 filmes por mulheres. Eu nem tô fazendo o de 52 países, né, mas, assim, não tem tido avanços. Eu tenho assistido filmes norte-americanos e aqui tem um filme francês nesse mês. De resto, é tudo filme norte-americano. E tem um filme nacional. Então, desses 9 filmes, um é francês, um é nacional, e aí todos os outros, eles são norte-americanos em inglês. É claro que alguns têm coproduções de outros países, mas a história é em inglês, os atores falam inglês, então, né, norte-americano. Mês passado, eu comentei que eu tava revendo O Poderoso Chefão e que poderia virar uma maratona, um tema, e setembro foi e acabou e eu não assisti nenhum Poderoso Chefão. Então, assim, alguns projetos, eles simplesmente ficam parados até eventualmente eles deixarem de existir ou eu ir ressuscitar eles. Esse meio que tá no limbo. Eu queria rever Poderoso Chefão 2, mas eu não tive tempo. Que tristeza. Todos esses filmes que eu vi, eles são curtos. Eu acho que o mais comprido tem 2 horas e 15 e, nossa, eu senti essas 2 horas e 15. Mas enfim, pra quem não tá acostumado com os meus episódios de assistidos do mês, o formato segue mais ou menos de ranking. Eu começo falando do filme que eu gostei menos e vou em direção ao meu favorito, né? Então existe uma progressão no meu gosto. Mas assim, não considerem isso como, os primeiros filmes são ruins e o último é muito bom. Eu ordeno eles de acordo com o meu gosto e nem todo mês, assim, tem filmes muito bons e nem todo mês tem filmes horrorosos. Esse mês, em específico, teve só um filme que eu fiquei meio assim, mas eu não acho ele ruim, eu acho ele médio pra ruim, que é Geração do Futuro, ou The Pod Generation. É dirigido pela Sofia Bartz, então é um filme dirigido por mulher. E no elenco tem a Emilia Clarke, a Daenerys, e o Chiwetel Ejiofor, que é o rapaz do 12 anos de escravidão. No filme eles são um casal, que eles vivem num futuro não muito distante, mas que tem uma tecnologia um pouquinho diferente. É uma coisa meio Black Mirror, assim, a estética, a crítica que tece dessa dependência da tecnologia, mas ele vai ter um foco maior em gravidez, porque tem uma tecnologia nesse futuro que você consegue gestar uma criança numa cápsula, assim, que é o tal do pod, que eles chamam, então é externo ao corpo da mulher, tem o DNA dos pais, né, mas essa criança é gestada numa coisa fora, né, então isso permite que as mulheres continuem trabalhando, continuem tendo vida normal, não passem pelas transformações que a gravidez faz e tal, e aí você tem a opção de deixar esse pod na empresa ou de levar para casa, e depois, quando a criança nasce, aí é meio que normal, não sei. Mas tem toda essa discussão, porque o marido, né, que é o Alvy, ele é todo botânico, estudante da natureza, ele gosta, né, das coisas mais tradicionais, no sentido de voltar à natureza, né, e aí ele não curte muito essa ideia, mas a Emilia Clarke, ela é uma jovem profissional, muito bem sucedida, ela quer ser mãe, mas ela fica meio assim de como que uma gravidez vai impactar a carreira dela, né, então ela vê nisso uma alternativa de cumprir o sonho dela sem sacrificar a carreira dela, então tem essa discussãozinha assim no filme, mas eu acho ele meio repetitivo. Tipo, a ideia eu acho legal, a discussão eu acho interessante, mas ele fica meio que dando volta em círculos numas horas, assim, tipo, ele fica voltando nos argumentos que ele já falou, e eu fico,
tá bom, eu já vi essa cena, eu já vi essa conversa, eu achava que a gente já tinha encerrado esse assunto. E ele vai, e aí no final, assim, eu já não tava mais me importando muito com os personagens e com o que tava acontecendo. Então, é aquele negócio, né? A ideia é boa, a estética é legal, mas o jeito que é desenvolvido deixa um pouquinho a desejar. Então, acabou sendo a minha impressão geral do filme, mas a Emilia Clarke, ela é muito carismática, né? Eu, assim, não sei se ela é uma excelente atriz, mas eu acho ela muito carismática, eu acho que ela segura bem os papéis que ela tá. E eu gosto de ver ela no cinema. Pra quem ficou interessado, A Geração do Futuro tá disponível no Telecine. Eu vou acabar falando de alguns filmes que estão no Telecine, porque no começo do mês eles abriram o sinal, tanto da TV quanto do streaming. Eles deixaram alguns filmes abertos para quem tivesse o aplicativo do Globoplay instalado. Não precisava ser assinante do Globoplay. E aí eu assisti umas coisas. E aí vou acabar falando, que é o caso do Geração do Futuro. E também do próximo filme que eu vou falar, que é o Tire 5 Cartas. É um filme nacional do Diego Freitas, um diretor que eu não conhecia. E esse filme, eu lembro que eu acho que ele estreou no Festival de Guernicê. E eu vi uma outra pessoa assistindo e comentando. Eu fiquei interessada, que eu gostei do pôster, eu achei ele bonito. E eu gosto da Lília Cabral, que é a protagonista. Apesar que depois que eu fui ver, eu vi que a Lília Cabral interpreta uma mulher maranhense que tá morando no Rio de Janeiro. Aí eu fiquei, ok, é uma escolha, né? Mas esse filme é muito legal, assim. Eu não tava esperando gostar tanto quanto eu gostei, porque eu tenho algumas questões com algumas comédias, principalmente comédias nacionais que tem aquela vibe Globo Filmes, sabe? Nada contra, mas não é muito o meu tipo de humor. Mas esse filme eu acho que ele destoa um pouco, porque ele não é Globo Filmes, né? Como ele é um pouco mais independente, ele tem uns quês diferentes. Eu acho que ele equilibra bem a piada com a história mirabolante. Tem essa tendência horrorosa de colocar, tipo, web celebridades e influencers e pessoas de nicho que não são atores em papéis de filmes, que eu sempre fico meio assim quando isso acontece. Mas aqui eu achei que ficou bem integrado, né? Tem a Tainara OG fazendo um pequeno papel, assim, que aparece na metade do filme. E eu achei que tá combinando, sabe, com a vibe do filme. Não é assim, nossa, que filme excelente, melhor filme nacional que eu já vi, pipipipopopó. Mas eu me diverti muito. É a história de uma mulher, né, que é a Lília Cabral. Ela é uma cartomante. Na verdade, ela se intitula taróloga, né, ela tira cartas no apartamento dela, tem toda essa vibe de mulher mística e tal. E o marido dela é um impersonator de Sidney Magal. Até porque uma das grandes frustrações da Lília Cabral é que ela queria ser cantora. Ela saiu de São Luís pra ir pro Rio pra ser cantora, mas a carreira dela nunca vingou. Então ela faz esses bicos, né, de leitora da sorte, mas ela é meio picareta, assim, sabe? Ela e o marido dela meio que tem um esquema de arranjar as informações das pessoas pra saber, né, o que as pessoas vão ir lá. Então é legal ver essa dinâmica. O marido dela é o Stéphane Chersian, também um ator bem conhecido. Até que acontece uma treta que ela acaba se envolvendo num crime meio que sem querer. É coisa absurda de comédia, sabe? Se você for ficar pensando demais, ela não faz sentido. Mas ela se envolve nesse crime, nesse pequeno delito aí. E aí ela vai fugida pra São Luís, né? Ela percebe que a situação no Rio ficou meio complicada, então ela resolve tirar um sabático na terra natal dela. Também tem toda uma situação de que um tio dela faleceu e deixou a pousada dele pra ela e pra irmã dela. E aí ela e a irmã dela não tem uma relação muito boa. Então, assim, são várias coisas que tem. E lá pra uns 40 minutos de filme acontece uma outra coisa que acaba meio que sendo um plot twist, porque muda meio que o rumo da história. A história entra num certo realismo mágico que eu não tava esperando, mas que eu achei legal também. E aí é a história dessa mulher metida em altas confusões, e nessas tretas, e drama de família, e nesse negócio desse crime que ele acaba meio que perseguindo ela de certa maneira, e também resolvendo os problemas dela, que, né, que tem algumas coisas que acontecem. Eu gostei, eu achei bem divertido, não senti o tempo passando, é um filme bem curto, tem menos de 1h30, e eu achei um filme bem legal, assim, sabe? Eu acho que minha mãe ia ter gostado desse filme. É um filme bacana, assim, pra assistir no domingo à tarde, sabe? E então fica aí essa recomendação dessa comédia nacional, que ela destoa um pouco do que a gente tá acostumado a ver em comédia nacional, mas sem ser um negócio muito estranho, muito arte, cinema de arte, conceitual e pipipipopopó. Então fica aí a recomendação de Tire 5 Cartas, que também tá no Telecine.
Eu acabei de perceber que eu tô falando muito dos filmes. E assim, esse não é um episódio de dicas de filmes pontuais, é sobre os meus assistidos do mês. Então, se eu ficar falando muito de cada filme, eu tô queimando pauta, que eu posso falar desses filmes mais a fundo no futuro. E 2, eu vou deixar esse episódio muito extenso, que eu imagino que seja ruim pra vocês ouvintes. E é pior pra mim que eu vou ter que editar isso aqui. Então, eu vou tentar ser um pouco mais objetiva comentando dos filmes e sem entrar em grandes detalhes da história. Vamos lá. O próximo é Fúria Primitiva, ou Monkey Man, que é a estreia na direção do Dev Patel. É um filme desse ano. Poucos filmes que eu vejo são de fato desse ano, né? Eu tirei 5 cartas de 2023, mas acho que foi lançado no circuito grande esse ano. O The Pod Generation também é de 2023, mas acho que chegou aqui no Brasil esse ano. E Monkey Man é desse ano. E chegou agora, recentemente, no Prime, que é onde eu vi. E ele é um filme que ele é bem legal. É um filme de crítica social com ação. Mas assim, eu acho que ele tem alguns, não exatamente problemas, mas umas arestas, sabe? Quando você tá trabalhando, não sei se vocês têm essa experiência, eu acho que é uma coisa muito mais de trabalhos artísticos ou de trabalhos manuais. Que quando você tá fazendo uma coisa, seja você fazendo uma arte ou fazendo, sei lá, uma peça de crochê, que seja, quando você não terminou, tem um momento que parece que ela tá terminada, mas você meio que vê que ela não tá terminada, mas um olho não treinado pode achar que ela tá terminada. E aí meio que é isso, sabe, de limpar umas arestas, que às vezes, quando você é um pouco iniciante, você acha que fazer até certo ponto tá tudo certo, mas conforme você vai tendo experiência, você vê que você consegue refinar aquele trabalho, você consegue tirar algumas coisas que estão um pouco mais quadradinhas. Isso é uma coisa que o tempo traz, sabe? Então ninguém começa acertando. São poucos diretores que na sua estreia já fazem um filme 5 estrelas maravilhoso. Eu acho que Fúria Primitiva tem muito potencial. É um filme legal, é um filme que eu me diverti assistindo. Ele é um filme de 2 horas. Ele tem alguns problemas de ritmo, porque ele bebe muito da fonte do cinema indiano. E não sei se vocês já viram um filme indiano, assim, de Bollywood e tal, aquelas grandes produções. Elas são muito longas. Elas têm, assim, na casa de 3 horas e meia. Mas é porque o tipo da narrativa é diferente, tipo, a estrutura da narrativa, ela é diferente. Além das diferenças culturais, o jeito que a história é montada, ela é diferente, ela meio que permite, né, que essas 3 horas aconteçam, ela precisa que essas 3 horas aconteçam para ela contar a história que ela se propõe a contar. E eu sinto que esse filme, ele queria ser um filme de 3 horas, mas ele precisou se adequar a uma coisa mais hollywoodiana, né, porque toda vez que tem um filme com mais 3 horas, o pessoal fica, ai meu Deus, e o meu xixi, e tal. Inclusive, né, já vi várias pessoas comentando, agora, hoje em dia, todos os filmes têm 3 horas, não sei o que tem, sendo que desde sempre é uma tendência de nicho. Desde sempre tem filmes longos, mas é uma parcela de todas as produções já feitas. Hoje em dia existe um problema específico, que são filmes de streaming que estão ficando longos demais para gerar mais tempo de reprodução. Isso é um problema, porque você acaba pegando um filme de 1h40 e deixando ele com 2h10, e aí realmente fica complicado, né? Mas a diferença de um filme de 2h10 para um filme de 3 horas são 50 minutos. Às vezes a gente olha e acha que é pouco, mas não, gente, 50 minutos são muitos minutos, é quase 1 hora. Mas enfim, divaguei. Monkey Man é legal, tem cenas de ação bem legal, mas assim, é um filme bem violento de ação. Fica aí o alerta, se você não gosta muito de sangue e violência. Eu não sei porque você estaria interessada num filme de ação pra começar, mas, né, fica aqui o alerta. De qualquer maneira, né, como já disse, o Monkey Man, ou Fúria Primitiva, que é o título aqui no Brasil, tá disponível no Prime Video. O próximo filme é Todos Nós Desconhecidos, um filme do ano passado que chegou esse ano aqui no Brasil. É dirigido pelo Andrew Haigh, que ele também já fez aquele filme 45 anos, que é de um casal de idosos, né, que vão celebrar os seus 45 anos de casamento. E o filme da série do Looking, não sei se vocês conhecem. Não vi nenhum desses filmes, só joguei aqui essa referência, sei lá por que resolvi fazer isso agora, mas enfim.
E Todos Nós Desconhecidos é baseado num livro de mesmo nome. Eu não sabia isso. Só vi isso depois, quando eu fui pesquisar a foto do pôster e eu achei a capa do livro. Ele é um romance. Eu não sei se dá pra descrever como um romance, mas quando eu fui ver, eu fui achando que seria um romance, né? Entre dois homens. O protagonista é o Andrew Scott, o padre gato de Fleabag. E o interesse amoroso dele é o Paul Mescal, o queridinho da Irlanda, né? Que vai vir aí com Gladiador no mês que vem, acho. Esse filme, ele é bem vibes. Porque o Andrew Scott, ele é um escritor assim, ele é um roteirista, na verdade, acho que é o título certo dele. Ele vive nesse apartamento, nesse prédio vazio, num lugar meio afastado, assim, da cidade. Ele tem uma visão da cidade, mas ele parece estar isolado, e também isso parece uma metáfora porque ele se sente isolado. E aí a gente percebe que ele nunca lidou muito com o luto dos pais dele, que morreram quando ele era criança. E aí, numa noite, ele conhece o Paul Mescal, e aí eles começam a se envolver. Mas tem várias coisas que acontecem aí nesse meio do caminho. O filme, ele se envereda para um lado de realismo mágico que eu não tava esperando. Foi uma surpresa para mim, principalmente para falar da relação, né, do Andrew Scott com os pais dele, que são a Claire Foy e o Jamie Bell, que estão excelentes. Também, quando apareceu o Jamie Bell, eu falei, nossa, o Jamie Bell! Aí meio que tem essas duas partes, né? A parte dele processando o luto dos pais dele nessas sequências meio de sonho, e a relação dele com o Paul Mescal, que também tem uma outra particularidade aí. E aí é tudo bem vibes. É assim, um filme de nada acontece, mas as vibes são legais, e as conversas são legais, aí você vai meio que tocando, aí quando acaba meio que tem uma revelação que você fica... E aí meio que acaba, e eu vi muita gente que não gostou desse filme, que ficou decepcionada. E eu entendo essas pessoas. Eu acho que são críticas válidas, porque eu acho que o filme ele não é super eficiente em contar essas duas linhas narrativas principais que ele tem. De fato, existem questões aí, mas eu gostei. Eu fiquei muito tocada pelas histórias. Eu me emocionei no final, então, assim... eu gostei bastante dele, mas fica aí, né, por sua conta e risco, né, já saibam que é um filme que ele foi um pouquinho divisivo, não no sentido de ser polêmico, de ser divisivo porque é polêmico, mas no sentido de que não funciona pra todo mundo, né, ele tenta fazer umas coisas que você meio que tem que abraçar, assim, a atmosfera pra gostar, porque senão, se você pensar demais, as coisas não fazem muito sentido mesmo, e é isso. Todos Nós Desconhecidos, ou All of Us Strangers, está disponível no Disney+. Depois vem Assassino por Acaso, ou Hitman, do Richard Linklater. O Richard Linklater é um diretor norte-americano já conhecido faz muito tempo. Ele é o responsável pela trilogia do Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, Antes da Meia-Noite, que eu acho particularmente uma obra-prima, um dos meus filmes favoritos, uma das minhas trilogias favoritas. Eu fiz um episódio só sobre essa trilogia lá nos primórdios do podcast, acho que episódio 13, 16, alguma coisa assim. E o Linklater também fez outros filmes muito famosos, como, por exemplo, Escola do Rock e Boyhood, né, que teve aí destaque numa temporada de Oscar alguns anos atrás, e muitos outros filmes. Ele é um diretor, assim, que faz bastante coisa. E eu acho que ele tem um dom, assim, pra pegar histórias muito mundanas, porque uma coisa que eu vejo muito nas histórias dele, dos filmes que eu vi, dos filmes que eu não vi, mas que eu vi sinopse e vi impressões gerais, é que as histórias são muito, assim, mundanas, cotidianas, não são coisas super, nossa, essa história parece ser interessantíssima, mas ele faz o filme tornar essa história interessante, sabe? Ele pega uma coisa que parece meio... não sei, e no papel, e deixa interessante. A história do Hitman é meio que isso, e tem um temperinho a mais, que aparentemente ela é ligeiramente baseada numa vida de um cara de verdade, que tinha mais ou menos essa profissão do personagem principal, que é o Glen Powell, que é o queridinho do momento, o galãozão do momento, que é um cara que eu nunca entendi o appeal. Eu sempre achei ele meio que, tipo... ele é bonito, mas assim, você chacoalha uma árvore no Texas, cai 50 igual a ele, né? Não tava entendendo o charme dele. Mas nesse filme eu entendi. Então, assim, quem assistiu esse filme deve saber por quê. Ele faz um professor universitário de filosofia, assim, um cara bem qualquer coisa, sabe? Bem que você passa na rua, assim, cumprimentando, não presta atenção. Uma pessoa, assim, que se disfarça bem na multidão porque ele não chama atenção pra nada. E ele vive a vida dele tranquilo, ele gosta da vida dele, apesar de parecer uma vida chata, ele gosta. Mas aí ele faz uns bicos pra polícia, ele finge ser um assassino de aluguel,
para entrar em contato com pessoas que podem ser potenciais criminosos, porque se você quer contratar um assassino de aluguel para matar uma pessoa, as linhas da lei elas ficam meio tumultuosas aí, né? Mas, né, se você é um mandante de um crime, você meio que é um criminoso. Então tem todas essas operações que ele participa. No começo ele não é o assassino de aluguel, ele é só, tipo, o cara que fica na escuta, né, um cara que mexe com os eletrônicos e fica na escuta, só que acontece um problema com o cara que é o suposto assassino, e ele tem que meio que fazer esse papel, e ele acaba se dando muito bem, porque tem todo o rolê que ele é um professor de filosofia, ele discute muito sobre a psique humana, né, tem vários pedaços de aula dele falando sobre isso. E aí, quando ele vira o assassino, ele começa a se divertir muito em criar versões dele mesmo, conforme cada perfil de pessoas. Então ele cria um que ele é um russo esquisito, num outro que ele é tipo um caipirão com os dentes amarelos. Ele meio que vai criando uma personalidade de acordo com a personalidade das pessoas que ele tem que ir lá. E ele se diverte muito com isso. E isso é muito legal de ver também. Só que, eventualmente, ele é, entre aspas, contratado por uma mulher que ela quer que ele mate o marido abusivo dela, mas ele meio que saca que ela tá numa situação de desespero, que ela não é de fato uma assassina, ela só quer se livrar dessa situação. E aí ele meio que assim, porque a função dele é fazer a pessoa falar porque que ela quer que a outra pessoa morra. E nisso ele tá com escuta, e aí nisso você tem uma confissão e você leva esse caso pro tribunal. É esse o modus operandi dele. Eu falei que não ia ficar falando muito dos filmes, mas tô falando aqui, mas enfim, eu já tô finalizando. E aí ele percebe que essa mulher, assim, ela tem um coração puro. E também ela é muito bonita, então ele não tá pensando só com a cabeça de cima. Aí ele meio que não faz as perguntas que condenariam ela, sabe? Ele meio que fala, não, pega esse dinheiro, sai de casa, começa uma vida em outro lugar. Tipo, dá uns life coach, assim, nela. E ela, beleza, né? Então tá bom, obrigado, você mudou minha vida. Essa mulher é a Adria Arjona, que acaba virando o interesse amoroso dele. Porque aí depois de um tempo ela começa a entrar em contato, eles ficam trocando mensagem, aquele negocinho, uma dá meme pro outro. E aí quando vê eles estão se encontrando, e quando vê eles estão tendo um caso. E aí umas coisas se complicam, porque claro, e o filme vai acontecendo, mas tipo, o filme não acontece por causa disso. Porque até isso acontecer já tá na metade do filme já. Acontece bastante coisa antes. E é bem legal de ver, porque querendo ou não, o filme ele é uma comédia romântica. Ele parece ser uma comédia de ação, mas ele tem pouquíssima cena de ação. Eu acho que ele foi vendido como uma comédia de ação pra tentar chamar o homem pro cinema, né? Porque se você fala que é uma comédia romântica, os homens saem correndo. Parece que, nossa, vai cortar o negocinho deles se eles verem um filme de comédia romântica, um filme de romance, sabe? Então eu acho legal a virada de ser uma comédia romântica com protagonista masculino, né? Que o protagonista é ele. E é um filme legal, é um filme muito divertido. Eu gostei muito de ver. Não senti o tempo passando também. É um filme de quase 2 horas. E é isso. Foi divertido, sabe? Não é um negócio que mudou minha vida. Não é um negócio que é tipo, o melhor filme que eu já vi, o melhor filme do Linklater, a melhor comédia romântica. Não é nada disso. Mas é legal. Assassino por Acaso também está disponível no Prime Video. O próximo filme é O Sabor da Vida, ou em inglês o título é The Taste of Things, mas o título original, porque é um filme francês, é La Passion de Dodin Buffon. Esse é o filme que a França mandou pro Oscar de Filme Internacional no ano passado, não quis mandar Anatomia de uma Queda, porque não é francês o suficiente, eles falam inglês metade do filme. E não sei o que tem, pipipipopopó, mas a gente sabe que a verdadeira razão da França não ter mandado Anatomia de uma Queda é porque o comitê não curte muito a diretora. E aí foi meio que uma coisa pessoal, kkkk. E aí mandaram esse filme, que ele recebeu um pouquinho de... Não recebeu um pouquinho de backlash, mas, tipo, ficou uma situação meio chata, né? Porque tava todo mundo torcendo pra Anatomia de uma Queda, depois a Anatomia de uma Queda ganhou uma atração na temporada de premiação e ganhou Oscar. E esse filme da França não foi nem indicado, nem sei se ele foi pra shortlist, mas ele não ganhou indicação. E aí é muito curioso, extremamente curioso, que esse ano, o filme que a França, que é um país que é tipo... A Anatomia de uma Queda é meio que 50-50. É 50% em inglês, 50% em francês. E o fato dele ter essas duas línguas é importante pra história. Enfim, assista a Anatomia de uma Queda. E aí esse ano, sabe que filme que a França escolheu pra representar o país na categoria de filme internacional? Emília Pérez. Emília Pérez, não sei se vocês estão ligados, não sei se vocês viram meu episódio sobre Cannes, né, que foi um filme que apareceu lá, ganhou vários prêmios em Cannes, tá cotadíssimo pra Oscar e tal, todo mundo que eu vejo falando do filme
ouço falar bem, eu acho que ele tá agora no Festival do Rio, que tá rolando. Quer dizer, já deve ter rolado, que eu tô gravando com um pouco de antecedência esse episódio. Eu tô gravando esse episódio dia 5 de outubro e ele vai no ar daqui uma semana, que agora é sábado de manhã, vai dia 12. Então, assim, vai demorar pra esse programa ir no ar. Mas, enfim, esse ano o filme que a França escolheu pra mandar pro Oscar, né, na categoria de filme internacional, foi Emília Pérez, que é uma coprodução, né, de vários países, mas é um filme principalmente em espanhol, com protagonistas latinos. O diretor é francês, o Jacques Audillard, ele é um diretor bem premiado lá na França. Mas curioso, né, que Anatomia de uma Queda, que metade francês, metade inglês, não era francês suficiente. Agora esse filme, que eu acho que não tem nada de francês, é o que vai, porque eles sacaram, né, que tem potencial pra prêmio e tal, e eu acho que tem uma relação melhor com o diretor também do que tinha com a Justine Triet, enfim. Mas eu abri uma tangente muito grande. Vamos falar de O Sabor da Vida, que é um filme do Tran Anh Hung, que é um diretor franco-vietnamês. Ele talvez seja mais conhecido pelo Cheiro da Papaya Verde, que é um filme que ganhou muitos prêmios, um filme dos anos 90 e tal, que eu ouço falar super bem, mas não assisti até agora. E O Sabor da Vida é adaptado de um livro de mesmo nome, né, A Paixão do Dinh Vuvan, que é um filme... como que eu posso descrever esse filme? É um filme pra quem gosta de comida, porque metade dele é vibes e comida. Eu não sei vocês, mas eu adoro ver vídeo no Instagram de um perfil que ele faz, assim, umas comidas meio que com utensílios antigos. A pessoa, você vê que a pessoa tá meio com uma roupa meio antiga, assim, essas roupas brancas, sabe, meio de época. E a cor também tem bastante contraste, tipo, a tábua é escura, e aí você tem a farinha branca em cima dessa tábua escura. É bem aesthetic, sabe? Eu gosto muito desse tipo de conteúdo. E esse filme é 2h20 desse tipo de conteúdo, entendeu? De cozinha aesthetic, dessa coisa meio antiga e aquele monte de panela de bronze, de ferro e um monte de comida. Fica aqui o aviso de gatilho de muita carne crua, porque eles ficam cozinhando muito, então eles lidam muito com carne crua, frango, tirar, né, as coisas de dentro do frango, cortar a carne, manusear a carne, depois eventualmente fazer e comer. Mas é que eu sei que tem gente que não gosta muito, principalmente quem é vegano, né, fica incomodado com carne e tal. Eu sei que algumas pessoas também acham meio nojento, então fica esse aviso. Quando eu tava assistindo esse filme, eu só ficava pensando na vegana do Letterboxd, e de fato depois eu fui ver e ela odiou o filme. Mas eu gostei muito. Primeiro que assim, eu cozinho, eu gosto muito de cozinhar, então eu tenho o hábito de manusear a carne. Eu já fiz frango assado, já recheei frango assado, enfim. Não é uma coisa estranha pra mim, por mais que às vezes quando você pensa demais é um pouquinho nojento, sim, mas não é uma coisa que tá fora das coisas que eu costumo fazer. Eu tava conversando com uma amiga minha ontem sobre isso, né, que tipo, quanto mais exposto a gente tá a uma coisa, mais a gente se acostuma com ela e mais a gente naturaliza isso. A gente tava falando num contexto de filme de terror, de gore, a gente tava falando de substância, né, que eu já vou falar daqui a pouco. Mas isso também meio que se aplica aqui, sabe? Com carne mesmo, com coisa crua. Quando eu era mais nova, eu achava muito nojento carne crua, eu achava esquisito. Mas com o tempo eu fui me acostumando, eu precisava cozinhar e, querendo ou não, eu gosto de carne, né? E aí, pra mim, hoje é normal eu pegar comprar um frango inteiro e fazer ele. Porque eu me acostumei, porque eu já vejo muito, enfim. Mas pra uma pessoa que não tá acostumada, pode achar estranho. Enfim, abri tangente demais. Esse filme, né, O Sabor da Vida, é meio que um romance também. A gente vai acompanhar o Dodin Bufan do título, que ele é um cozinheiro, um chefe de cozinha. Eu não sei se é baseado em fatos reais, eu acho que não. Mas ele é um drama histórico, né, ele se passa no final do século XIX. E aí ele é um chefe de cozinha, parece que ele é famoso ali na região, e ele tem uma cozinheira, ele tem uma equipe, né, que ajuda ele, na verdade são 2 mulheres. Mas uma dessas mulheres, que é a mais velha, que é a Juliette Binoche, ele trata ela como uma igual, assim, sabe? Em vários momentos ele fala, não, eu não seria nada sem você, porque, né, eles meio que se ajudam o tempo todo, um cozinha pro outro. Na verdade, ela cozinha pra ele, né? Ele meio que dá ali as direção e tal, e ela faz 80% das coisas. Então, boa parte do mérito dele acaba vindo dela, e ele tá o tempo todo, tipo, a gente precisa casar, e não sei o que tem, não sei o que lá, a gente se gosta muito, e você vê que existe uma relação
de muito carinho entre os dois, que eles estão ali juntos faz muito tempo, tem uma relação de respeito muito grande entre os dois. Não é um caso daquele tipo, a mulher faz todo o trabalho e só o cara recebe o crédito. Eu achava que ia pra esse caminho, mas não vai pra esse caminho. Então a história que tem é sobre os dois, né? Eles pensando no tempo que eles passaram juntos, pensando no futuro, porque os dois, eles estão mais velhos, assim, eles estão, sei lá, com 50, 60 anos, então eles estão contemplando os anos que restam da vida deles. Ele quer passar junto com ela, e ela meio que fica, mas a gente já não tá junto, já não tá bom pra você, e não sei o que tem. Então tem essa relação entre os dois, né? Existe um potencial de uma aprendiz. O filme meio que começa quando essa menina chega, e ela não é super importante pra história, mas ela tá lá em vários momentos, principalmente no começo. Ela serve pra introduzir a gente em muita coisa, porque ela fica perguntando as coisas, e aí a gente meio que vai aprendendo a dinâmica no ponto de vista dela. Mas uma vez que ela é necessária, ela meio que some, sabe? Então, é um filme bem vibes. Bem vibes. A primeira meia hora dele é só cozinha. Ela se preparando uma refeição lá de não sei das quantas, que ele vai receber uns amigos dele em casa. Então é só o preparo da refeição, é essa dinâmica da cozinha. E aí você cata uma coisa ou outra das relações deles, mas é basicamente cozinha. É basicamente a estética da cozinha. E assim, tem uma hora que dá uma cansada. Eu acho que é um filme meio longo. Acontece um negócio assim, faltando uns 40 minutos pro filme acabar, que eu achava que aconteceria mais pro final do filme. Que assim, era uma coisa que não é um spoiler, é um grande spoiler, mas eu meio que já sabia que aquilo ia acontecer, com base no trailer. Mas aconteceu esse negócio e eu achava que ia acontecer mais pro final do filme. E eu achei que depois que isso aconteceu, o filme ficou um pouco perdido e um pouco cansativo. Então, assim, tem esse negócio. Mas, no geral, eu achei tão bonito, sabe? A fotografia desse filme é uma coisa linda. O jeito que a fumaça, que assim, eles vão abrindo as panelas e vai sendo aquele monte de fumaça. E é tão bonito, as cores são bonitas. A trilha sonora quase que não existe, é quase só a diegética ali de fogo, do óleo coisando, da fumaça saindo. E é tão gostoso. A luz do sol que entra pela janela, sabe? É tudo tão bonito. A relação dos dois protagonistas eu gosto muito. Gosto de ver, assim, um destaque, né, em personagens mais velhos, desse amor que existe em personagens mais velhos. E gostei bastante do filme, gente. Não amei, assim, não tá entre os meus favoritos, principalmente por causa desse negócio no final, que eu achei que quebrou um pouco o ritmo do filme. Mas, no geral, eu gostei bastante. O Sabor da Vida tá disponível no Prime Video. Mas, fiquem espertos que também tem um outro filme que chama O Sabor da Vida, que é um filme japonês, dirigido pela Naomi Kawase, se não me engano. Não assisti, tá no meu radar. Parece que é sobre culinária também, de certa maneira. Culinária e relações humanas, né? Um grande nicho do cinema. Mas quando você digitar O Sabor da Vida, vai aparecer esses dois filmes. Então, não é o filme japonês, é o filme francês. Próximo filme é A Garra de Ferro, do Sean Durkin, um diretor que eu não conhecia, mas aparentemente ele dirigiu alguns episódios de Dead Ringers, aquela série da Rachel Weisz, que tem uma irmã gêmea, sabe? Mas, enfim, Garra de Ferro é um filme do ano passado, que eu acho que chegou ano passado no cinema aqui, mas agora tá no Telecine, eu assisti lá no Telecine. Foi o motivo do Telecine abrir o sinal, foi o lançamento desse filme. E eu tava meio de olho, porque era um filme que tava sendo bastante aclamado, e eu ficava meio assim, porque é filme de esporte, meio baseado em fatos reais, e é tipo tudo que eu não gosto, sabe? Esporte e baseado em fatos reais. Ou de superação através do esporte, que é geralmente pra onde esses filmes vão. Mas esse aqui não é um filme de superação, quer dizer, ele meio que é, mas não do jeito que você pensa. Ele, na verdade, é um grande drama familiar, que assim, quando você percebe que é baseado numa história real, você quer imediatamente ir pesquisar sobre a história real, pra ver se é tudo tão dramático quanto é no filme, que o filme é bastante dramático. E quando você vai pesquisar a história real, você percebe que é ainda pior. Tipo, eles esconderam muitas coisas porque achavam que ia ficar um roteiro mirabolante demais, assim, sabe? Tipo, muita tragédia atrás de tragédia, ia ficar uma coisa meio sensacionalista, mas na vida real meio que foi o que rolou, né? Mas sobre o que é o filme? Esse filme é sobre 4 irmãos, que eles vêm de uma família, né? O pai, ele é lutador, ele queria ser jogador de futebol, mas ele acabou entrando pra luta livre, e ele meio que acabou sendo um dos... uma pessoa muito importante, assim, no meio da luta livre e tal. Ele tem uma empresa, uma arena...
Enfim, eu não entendo muito esses negócios de luta livre, mas ele sempre treinou os filhos dele pra seguir nessa onda, ou da luta, ou do esporte, né? Essas coisas másculas. E principalmente pra seguir os sonhos dele, né? Ele não conseguiu realizar os sonhos dele, então os filhos dele vão realizar os sonhos dele. E isso é combustível pra tragédia e frustração, né? Não sei se vocês sabem, mas uma das piores coisas que a gente pode fazer é viver a vida pelos outros, né? Mas enfim. O primogênito é o Zac Efron, que ele faz carreira na luta livre e tal, ele tem uma boa carreira aí, mas aí tem os outros irmãos, tem o Harris Dickinson, que também faz carreira na luta livre, tem o Jeremy Allen White, o cara do The Bear, que ele vai mais pro esporte, ele quer ser atleta olímpico, ele acho que faz salto em distância, ou é aquele negócio de jogar dardo, enfim, ele tá no atletismo. E tem o filho mais novo, que é o Stanley Simmons, que ele não quer isso. Ele quer ser músico, ele é mais sensível e tal. E aí, com isso, ele meio que sente a fúria do pai, né? Que o pai quer que os filhos sejam homens, sejam atléticos, tenham aquele cabelo horroroso. Gente, as perucas desse filme é uma coisa de louco. É inacreditável como que os irmãos têm um corte de cabelo muito parecido e muito horroroso. Boa parte da ação se passa nos anos 80, né? E a gente vai seguir essa família na história deles, o que acontece com eles e como esse negócio de querer deixar o pai feliz e querer trazer orgulho pro pai num ambiente tóxico pode não dar muito certo. Porque um dos temas principais do filme é isso, é masculinidade tóxica, é esse negócio de homem não chora, sabe? Como isso pode ser prejudicial pra todo mundo. Eu gostei muito desse filme. E assim, eu não esperava que eu ia gostar tanto de um filme de luta, porque assim, eu detesto luta livre, sabe? Eu gosto de alguns esportes de artes marciais, mas pra mim isso aqui é uma pataquada. Ainda bem que nunca chegou de jeito no Brasil esse negócio de luta, esse negócio de performance de luta, porque, né, gente, é uma grande fantasia. Apesar do livro dar uma esquivada desse negócio de, é tudo combinado, ele nem diz que sim, nem diz que não, ele meio que diz que depende. Então fica isso aí, mas eu não sou muito fã desse universo. Mas eu achei bem legal como que coube nesse mundo, né, nessa formatação, esse tipo de história, que assim, aqui aconteceu com luta livre, mas querendo ou não, qualquer esporte daria pra contar. É uma história muito parecida, é uma história muito triste, você fica muito pensando como que as coisas seriam se as coisas fossem diferentes, sabe? Enfim, eu vi muita gente comentando que era o Adoráveis Mulheres para Homens, porque antes de tudo é uma história de irmãos, né? É sobre os irmãos, sobre o amor desses irmãos e a necessidade deles de ter a aprovação do pai, de deixar o pai feliz, e também acaba sacrificando a própria relação entre os irmãos, que é uma das coisas que eles mais prezam. Gosto muito dessa representação de amor masculino mesmo, não no sentido de amor sexual entre dois homens, mas o amor fraternal mesmo que eles têm, é muito bonito de ver. E isso só deixa muito mais triste as coisas que acontecem. Eu chorei vendo esse filme. Fazia muito tempo que eu não chorava. Não, eu chorei com Todos Nós Desconhecidos também. Mas enfim, não chorei com tanta frequência esse mês, mas eu chorei com esse filme. Garra de Ferro tá disponível no Telecine. O próximo filme, que ainda não é o último desse episódio, ainda tem mais um depois dele, é o grande lançamento desse mês no cinema, que eu fui no cinema ver, né? Foi a única vez que eu fui no cinema em setembro, que é A Substância, filme da Coralie Fargeat, diretora francesa, que ganhou prêmio de melhor roteiro em Cannes esse ano. É o primeiro filme de Cannes que eu consigo assistir. Pra quem ouviu um episódio sobre Cannes lá no começo do ano, eu meio que falei de algumas expectativas que eu tinha pra alguns filmes e meio que joguei a reflexão no final, tipo, nossa, quando será que eu vou conseguir assistir qualquer um desses filmes? E poucos meses, 6 meses depois, eu consegui assistir A Substância, que tá aqui em cartaz em Bauru, gente. Eu fiquei muito surpresa, porque na semana do lançamento, eu abri o site do cinema sem esperança nenhuma. E eu lembro que eu abri, tipo, 5 da manhã, que foi a hora que eu acordei, né? Eu acordo muito cedo agora. E aí eu até pensei, nossa, não devem ter atualizado os horários ainda. E a hora que eu abri, já tava lá os horários. E aí eu falei... Aí eu mandei mensagem pra Camila, do Sétima Camila, na hora. Eu falei, amiga, vamos assistir hoje A Substância. E aí eu fui trabalhar e depois a gente foi no cinema assistir.
E foi uma experiência maravilhosa, muito doida, mas é um daqueles filmes que eu não tenho a menor vontade de rever, porque é, antes de tudo, um terror corporal. O que é um terror corporal ou um body horror? É um tipo de filme onde uma grande ferramenta narrativa tá nas alterações extremas corporais. Porque existem vários tipos de terror. Quando a gente fala de terror, a primeira coisa que as pessoas pensam, provavelmente, é em espírito, em fantasmas, em monstros, em coisas assim, principalmente no sobrenatural, no místico. Mas tem vários tipos de terror, né? Tem várias caixinhas, que aí muitos críticos vão ser contra essas caixinhas, esses rótulos. Mas aqui nesse caso do body horror, eu acho importante pontuar, porque é muito nojento. Tipo, não tem fantasma, não tem espírito, não tem nada sobrenatural. Ai, meu Deus, mas a minha religião não permite. Não tem nada disso aqui. Aqui, a parte do terror tem uma construção de suspense na ambientação e tal, mas o grande tchan é justamente as mudanças corporais. Então se prepara pra muita nojeira. Nojeira mesmo, assim, de costas abrindo e saindo um bichão, de coisa caindo, tipo dente caindo, de machucado, de ferida aberta. É nojeira, sabe? Nojeira. E eu acho que esse filme, ele tem um olhar muito interessante, que a diretora, ela conduz muito as filmagens de close-up. É um filme que tem muito close-up e deixa situações que não são tão nojentas ou que não são tão aflitivas, muito aflitivas. Tem uma cena de um cara, que ele é meio que um antagonista, comendo camarão com molho, e o jeito que é filmado parece a coisa mais nojenta do mundo. Pelo jeito que ele tá comendo, meio de boca aberta, mas também tá uma câmera muito perto dele, com uma distorção de lente, que parece que a boca é maior que o resto, e aí o jeito que ele mastiga, e o jeito que o molho tá, tipo, aquela cena é nojentíssima, sem ser uma coisa nojenta, é um cara comendo, sabe? Mas o jeito que é filmado parece um negócio horroroso. Então tem muito isso no filme, mas tem coisas que são de fato nojentas, né, como eu falei, partes do corpo se abrindo, sangue. O final dele, assim, as coisas desandam de um jeito que eu não conseguia fechar minha boca no cinema. Tudo que acontecia eu não conseguia prever. Tudo que acontecia pra mim era uma coisa completamente inesperada. E eu ficava, não acredito que fizeram isso. Aí eu fiquei, meu Deus, eu não conseguia fechar minha boca. Foi uma experiência, assim. Eu gostei muito desse filme. Ele é sobre uma mulher de 50 anos, no aniversário de 50 anos da Demi Moore, que na verdade tem 61 anos hoje. Ela foi uma grande atriz no passado, ganhou muitos prêmios, era muito amada. Mas com o tempo ela meio que caiu no ostracismo e hoje em dia ela tava fazendo tipo um programa matinal, assim, de ginástica, uma coisa meio oitentista e tal. E aí, no aniversário dela de 50 anos, ela é chamada por esse cara, né, que eu falei que é meio nojento. E ele meio que fala que ela tá velha demais pra tá na TV e era melhor ela se aposentar e tal. E ela fica muito sentida com isso. Apesar de ela ter dinheiro, ela podia simplesmente não trabalhar mais pro resto da vida dela e ficar curtindo a aposentadoria dela, curtir a grana dela. Mas ela tem um negócio muito grande com a necessidade de se sentir amada, de se sentir desejada. Que assim, não vou julgar, sabe? É uma coisa importante pra todo mundo e principalmente, gente, como mulher, a gente aprende muito desde criança que das coisas principais que a gente precisa é esse tipo de validação, né? E aí, né, logo que ela é mandada embora, ela tá meio frustrada. E aí acontece meio que várias coisas, mas resumindo, ela entra em contato com um negócio que chama A Substância, que promete criar uma nova versão de você mesmo, uma versão melhor, uma versão mais jovem, mais bonita, mais querida, mais tudo, uma versão melhorada com o seu DNA. Aí ela resolve tomar essa substância e é um negócio assim que tem regras muito bem definidas, do tipo Gremlin, sabe? São regras que não parecem ser muito difíceis de ser cumpridas, mas elas são descumpridas e causam caos, né, basicamente. E aí é essa história do filme, né? Tem a versão mais jovem dela, que é a Margaret Qualley, e elas precisam coexistir, mas, enfim, tem todo o conflito do filme aí sobre isso, mas o maior ponto dele é tecer as críticas justamente sobre o quanto que a mulher vale para a sociedade, se quando a mulher deixa de ser bonita, ela meio que não vale nada, a beleza é a única coisa que a mulher tem a oferecer,
Só que pra trazer esse ponto, o filme usa muitas coisas. Então também fica o aviso de nudez, tem muita nudez nesse filme, de vários jeitos diferentes. Tem uma sexualização muito grande da Margaret Qualley, mas eu não fiquei incomodada. Quer dizer, eu fiquei incomodada, mas o ponto é deixar a pessoa incomodada, sabe? Justamente pelo excesso. É pra você incomodar, é pra você pensar, nossa, quantas e quantas vezes que eu já não vi isso e não fiquei incomodado. Literalmente, quando a Margaret Qualley tá de maiô, não tem uma cena que pega ela de corpo inteiro. Só pega closes de partes específicas dela, como se ela fosse um amontoado de coisas desejadas, mas que ela não fosse um todo de nada. Que é meio que o ponto que o filme quer fazer. Mas enfim, A Substância é um filme que renderia um episódio só dele, porque tem muita coisa pra falar. Muita coisa que me deixou pensativa. Eu assisti no começo do mês, acho que foi dia 15, e até agora eu tô com ele na minha cabeça, até agora eu lembro de cenas inteiras, até agora eu ainda tô na conversa, eu tô achando muito legal que tem memes, né? Não sei se furou muito a bolha da galera cinéfila, mas eu vi um prensadão no saquinho de lixo, então alguma bolha ele furou, ele ainda tá na classe de pessoas cronicamente online, mas pelo menos não tá mais na bolha apenas de cinéfilos. E fica a recomendação, se vocês tiverem a oportunidade de assistir e se vocês não vão passar muito mal com essas nojeiras, assistam A Substância, que eu acho que vale a pena. Até quem se incomoda com a nojeira, o ponto é se incomodar, sabe? Ele é um filme que ele vai trazer muito desconforto e vai te fazer pensar em muita coisa que talvez seja desconfortável de pensar também. Esse é todo o ponto dele, e eu acho maravilhoso, maravilhoso. No momento, A Substância tá no cinema, em breve vai chegar na MUBI. Não tem data ainda, mas é a MUBI que tá distribuindo, então eu imagino que pra dezembro, mais ou menos, deve estar lá. E vamos pro último filme que eu assisti em setembro, o filme que eu mais gostei esse mês, que é Burning Flames, um filme de 1983, da Lizzie Borden, que é uma diretora norte-americana bem independentes, como, por exemplo, Working Girls. Ela é uma mulher negra, uma mulher lésbica, então ela traz isso nos filmes dela. Burning Flames não é um filme super famoso, mas se você começa a estudar um pouco cinema independente, principalmente cinema feminino dos Estados Unidos, você vai chegar nesse título razoavelmente fácil. Então, assim, aquele meme do iceberg da cinefilia, ele não tá nas camadas pra cima da água, mas eu acho que ele tá na primeira camada abaixo da água, sabe? Porque ele não é tão obscuro assim, mas você precisa já ter procurado alguma coisa pra ter achado ele. E aí é um filme que tava no meu radar já fazia um bom tempo. Ele chegou recentemente na Fílmica, e foi lá que eu assisti. E é uma loucura esse filme. Ele é meio que filmado como se fosse um falso documentário, mas ao mesmo tempo tem algumas cenas que eu acho que ela filmou escondido na rua mesmo. Uma coisa meio de guerrilha, assim. É um filme dos anos 80 que, assim, é um contexto geopolítico. Nos anos 60 e 70, houveram muitos movimentos sociais que lutaram por muitos direitos, por muitas coisas, várias discussões foram iniciadas. E se a gente for focar em Estados Unidos, principalmente, tem muita coisa do movimento negro, dos Panteras Negras, e do movimento feminista. A segunda onda feminista é dessa época. E então foi um momento de liberação, de mudanças sociais em vários aspectos. Mas se você olhar na história, toda a onda liberal é logo seguida por uma onda conservadora muito grande. Até no nosso presente, a gente está vivendo uma onda conservadora muito grande, porque a gente viveu uma onda liberal muito grande nos últimos 15 anos, mais ou menos. Então, os anos 80, por mais que a gente tenha essa nostalgia deles, foi um momento de uma ascensão conservadora muito grande, principalmente lá nos Estados Unidos com o Reagan. Então, esse é o contexto da época desse filme. Ele é meio que uma ficção científica, assim, ele imagina um futuro próximo, então eu acho que ele se passa no final dos anos 90, por assim dizer, é um filme de 83, então ele deve se passar do meio para o final dos anos 90. Ele imagina que aconteceu uma revolução nos Estados Unidos, os Estados Unidos vivem agora uma social-democracia, houve essa mudança no estilo de regime, mas as desigualdades continuam, tipo, mulheres, negros, outras minorias, elas lutaram nessa revolução que aconteceu e não foi fácil, foi uma coisa conquistada, só que a partir do momento que ela aconteceu, algumas coisas mudaram, mas as desigualdades permaneceram. Então é meio que um documentário sobre isso, sabe? Sobre
as frustrações dessas pessoas que foram deixadas de lado nessa luta por um lugar melhor, que as coisas estavam começando até a ficar pior. As mulheres, principalmente, elas estão reclamando que teve todo o movimento das mulheres conseguirem emprego, e aí os homens reclamar que, ai, nossa, se você não é uma mulher, se você não é uma minoria, você não consegue emprego hoje. Esse discurso parece familiar pra vocês, porque esse filme é de 83, esse filme tem 40 anos, tá bom? Mas enfim, tem esses papinhos assim dos homens descontentes, e aí meio que pra deixar as coisas melhor, o governo começa a dar prioridades para homens em todos os trabalhos, principalmente homens chefes de família, e dá meio que um incentivo para as mulheres ficarem em casa, meio que um salário dona de casa, para ajudar a cimentar essa estrutura, porque, querendo ou não, a sociedade meio que precisa dessa estrutura patriarcal para, entre aspas, funcionar. Então, com homens saindo, ganhando a renda da casa, e com a mulher ficando em casa e tendo esse incentivo da renda, faz a mulher ficar em casa, a casa funciona, as coisas funcionam lá fora, e parece que tá tudo certo, não parece? A não ser que você seja uma mulher lésbica, e quando você é uma mulher lésbica, você faz o quê? Se você não tem um marido pra prover pra casa, ou uma mulher solteira, porque nem todo mundo quer casar. Não quer dizer que se você é uma mulher hétero, que você vai querer casar com alguém, que você vai se apaixonar por alguém, que você vai querer dividir uma vida com um homem. Então o filme traz esses questionamentos, tipo, esse é meio que o background, assim, esse é o contexto, e aí o filme vai trazendo esses questionamentos, essa onda de insatisfação crescente, e aí meio que as mulheres, elas acabam meio que criando grupos pra se ajudar, e esses grupos são meio que vistos como terroristas pelos governos e tal. Então é sobre como as coisas escalonam muito rápido. E o filme, ele tem uma urgência que é assustadora. Que a mensagem final eu tô falando assim do filme porque eu acho muito pouco provável que vocês vão assistir. A não ser pessoas muito pontuais, assim, que já conhecem o filme, talvez precisavam de um pontapézinho. Eu acho que se eu não falar muito dele, as pessoas não vão ter vontade de assistir. Então eu meio que vou falar quase tudo o que eu tenho pra falar, que assim, quem sabe dá vontade, né? Mas a mensagem final que fica é: a revolução não termina enquanto houver desigualdade. Então, por mais que as pessoas digam que ela terminou, se a desigualdade ainda existe, ainda tem material para uma revolução acontecer. Então, ele meio que... não que ele chama as armas, não que ele pede para todo mundo entrar em conflito e causar a revolução, mas ele joga uns argumentos muito urgentes de ação, assim, tipo, a gente precisa tomar ação. Outras pessoas não vão resolver isso aqui pela gente. A gente precisa resolver, a gente precisa se unir e lutar pelos nossos direitos, porque ninguém vai dar de graça essas coisas pra gente. E é um filme de 40 anos, sabe? E quando você para pra analisar friamente, pouca coisa mudou. E alguns discursos de hoje lembram muito os discursos da época, porque, gente, o mundo é cíclico, sabe? A gente tá reclamando hoje a geração tá tendo um grande embate entre millennials e geração Z. Os millennials achando a geração Z um absurdo, porque, sei lá, estão usando meia comprida, enquanto a geração Z acha tudo que os millennials faz cafona. E isso tá gerando uma grande batalha de egos, que é uma coisa que acontece o tempo todo, gente. A gente teve essa mesma briga com a geração X uns 10, 15 anos atrás. E a geração Z vai ter essa briga com a geração Alpha daqui uns 10, 15 anos. Gente, as coisas se repetem o tempo todo. Uma geração nova sempre vai ser contrária à geração anterior. Isso existe nos movimentos artísticos. Isso existe nos movimentos cinemáticos. Toda nova onda que surge imediatamente vai ser contra a onda anterior para se provar como é diferente. Então, assim, o pessoal fica, ai, nossa, esses jovens hoje, pelo amor de Deus. Gente, o pessoal da geração anterior falava isso da gente. E o pessoal da geração Z vai falar isso da geração alfa. O mundo é cíclico, as coisas se repetem. E se ficar frustrado com isso, só deixa a gente amargo e triste. Mas, enfim, falei demais. Esses são os filmes que eu assisti no mês de setembro. Eu espero ter um pouco mais em outubro, mas eu não acho que eu vou ter muito mais, então se preparem aí. Eu acabei falando muito, porque esse episódio ficou mais comprido do que eu achava que ele ficaria. Eu espero que tenha ficado um conjunto coeso de pensamentos. Espero que tenham gostado. Então fica aí o convite para me seguir nas redes sociais, no Instagram, @filme.da.semana, no Blue Sky, Lalariland. Vamos ver se ainda vai ter Blue Sky, né? Tem essa patota do X pra cá, libera, não libera, faz pix na conta errada. Mas eu tô gostando muito do Blue Sky, eu quero continuar lá. Mas é isso, fiquem bem, até semana que vem. Tchau, tchau.